Olá, está no ar mais um Papo Filosófico. Sobre os pré-socráticos. Hoje falaremos especificamente, para finalizarmos, sobre 3 pré-socráticos importantíssimos. Dentre eles, Zenão de Eleia, Empédocles de Acragas e Demócrito de Abderas. 3 pré-socráticos que também buscavam a origem única de todas as coisas, o princípio originário. Começamos então por Zenão de Eleia. Zenão, discípulo de Parmênides, vai reforçar a teoria do seu mestre quanto à questão do imobilismo. Para Zenão também não havia movimento. Por isso, Zenão cria o paradoxo, um paradoxo de Zenão, que dizia o seguinte: se Aquiles, o guerreiro, forte, grande corredor da Grécia, apostasse corrida com uma tartaruga e essa tartaruga ganhasse 10 metros de vantagem a Aquiles, Aquiles jamais alcançaria essa tartaruga. Porque para chegar até a tartaruga, Aquiles teria que percorrer a metade do caminho. Mas para percorrer essa metade do caminho, ele teria que percorrer a metade da metade. E assim sucessivamente, até que Aquiles não saía do lugar. Logo, não existindo movimento, as coisas permanecem imóveis. Nós podemos usar também o caso da flecha. Se um arqueiro lança a flecha ao alvo, essa flecha ela não está em movimento. O que nós temos são recortes, momentos, flashes de cada período do espaço em que essa flecha ocupa. O paradoxo da dicotomia ou pluralidade. Imagine um objeto que está em um ponto A e quer atingir um ponto B. Para Zenão, este deslocamento é impossível, pois antes de atingir o ponto B, o objeto tem que atingir um ponto no meio do caminho entre A e B, isto é, um ponto C. Mas para atingir o ponto C, terá primeiro que atingir o meio do caminho entre A e C, isto é, um ponto D, e assim infinitamente. O paradoxo da flecha é imóvel. Imagine uma flecha que está em repouso, ocupando um espaço X. Imagine agora que atiremos essa flecha, colocando-a em voo, e ela continua ocupando o mesmo espaço que quando em repouso. Zenão então diz que se um objeto está em repouso quando ocupa um espaço igual às suas próprias dimensões, e essa flecha em voo ocupa um espaço igual às suas próprias dimensões, pois não se deforma ou se altera, logo a flecha em voo está em repouso. Observe que nós não estamos falando dos sentidos. Parmênides, para ele, o ser é o pensamento. Então, quando você pensa a flecha em movimento, você não vai conseguir pensar ela em um movimento completo, único. Você vai pensar ela ocupando espaços até chegar ao seu determinado objetivo. Assim também com Aquiles. Esse é o paradoxo de Zenão para reforçar a teoria da imobilidade do seu mestre Parmênides. Pois bem, observe a máxima de Zenão. O que se move sempre está no mesmo lugar. Essa é a máxima que identifica o pensamento de Zenão de Eleia, que viveu aproximadamente entre 488 a 430 a.C. Muito bem. Falaremos agora sobre Empédocles de Acragas. Empédocles, ele acreditava então na junção da filosofia de Parmênides, a razão, o ser é o pensamento, mais a filosofia de Heráclito, dos sentidos. Para ele, a arqué são os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Pois esses 4 elementos, movidos e misturados, gerariam... Vamos unir nossos poderes! Terra! Fogo! Vento! Água!
poderes, eu sou o Capitão Planeta! Então, o amor filo da amizade, que é a atração, união e harmonia entre os seres. Daí, esse amor filo daria existência. Esses 4 elementos, então, eles se juntariam e formariam as coisas. Ou o ódio, do grego neikos, que seria a repulsão, a decadência e a separação. Observe a máxima de Empédocles. 4 raízes de todas as coisas: fogo, ar, água e terra. Misturados, formariam o amor, filo, que daria origem a todas as coisas. Separados, seria o ódio, neikos, que causaria a repulsão, a decadência e a morte das coisas. Passaremos agora para o filósofo de Abdera, Demócrito. Demócrito foi um contemporâneo de Sócrates, que nós veremos nas aulas posteriores, e junto com seu mestre Leucipo, eles criam a filosofia do atomismo. O que seria essa filosofia do atomismo? Nada mais é do que a filosofia do pluralismo. Observe uma coisa: o atomismo, átomo, que significa partícula indivisível, invisível, agora é usada por Demócrito de Abdera para poder explicar a origem de todas as coisas. A arqué para Demócrito é o átomo. Essas partículas indivisíveis e invisíveis, elas seriam tanto homogêneas como heterogêneas. Homogêneas porque seriam o mesmo ser. Não é um ser diferente, apesar do seu pluralismo. Heterogênea porque elas não se fundiam. Elas eram partículas formadas do mesmo ser, porém independentes. Essas partículas, então, para dar origem a alguma coisa, elas se juntariam, formando a coisa. Mas quando elas se separavam, essa coisa deixaria de existir, ou seja, morria. Pois bem, para Demócrito, o vazio nada mais é do que a ausência do ser. E observa que o ser para Demócrito são os átomos. Então o vazio é a ausência do átomo, porque o átomo ele preenche todo o vazio. Observe esse pote. Good afternoon, everyone. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yes. Yeah, it is. Está sendo preenchido. Observe que cada parte dele está sendo completa por partículas, por seres de tamanhos, peso e medida diferente. A forma diferente. Observe. Por isso que Demócrito vai dizer que a composição dessas partículas do átomo, elas dizem respeito à figura, quanto à questão da forma, peso, tamanho. Por exemplo, um átomo de tamanho A é diferente do átomo de tamanho B. E, consequentemente, também é diferente o seu peso e a sua forma. A composição do átomo também diz respeito à ordem, que seria a sequência, o local que esse átomo ocupa dentro desse vazio para formar alguma coisa. Dessa forma, a sequência de A a B é diferente de B a. Tamanhos, pesos e medidas e
formas diferentes. Outra composição do átomo seria a sua posição. A posição que seria a situação que esse átomo se encontra dentro do vazio. Observe que o átomo na posição B é diferente do átomo na posição B, deitado. Então, cada átomo ele se ajustaria dentro do vazio, se unindo aos outros átomos para dar origem às coisas. Quando esses átomos se separavam, então as coisas deixavam de existir. Isso nos remete a uma causa mecanicista. Tudo acontece por causa mecânica repetitiva. Não há uma razão qualquer. A máxima era: nada nasce do nada. Nada retorna ao nada. O Demócrito de Abderas, ele traz para nós a filosofia do átomo. Muito bem. Aqui eu termino essa aula de hoje. Se inscreva no canal, deixe o joinha e bola para frente.